E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar as leis de Newton, ok? É um tópico que é bastante importante, né, para o estudo da mecânica clássica. E esse tópico vai se estender por 4 vídeos, talvez 5, ok? Então, no primeiro momento, eu quero pensar que nas experiências da nossa vida diária, né, a gente pode causar um corpo, tá? Pode fazer com que um corpo se mova por tanto empurrando quanto puxando, né, esse corpo, tá? A nossa linguagem do cotidiano, né, ela descreve que a ação é um efeito que a pessoa implica no corpo, né? Ou seja, é uma força, isso na nossa linguagem aqui cotidiana. Mas, né, os corpos, né, colocados em planos inclinados, por exemplo, ou quando a gente deixa eles partirem de um repouso e de repente a gente joga ele no topo de um telhado, de um prédio, né, e ele cai em queda livre, eles também se movem, né, independente de ter alguém puxando ou empurrando, né. O Galileu foi a primeira pessoa, né, que vai olhar para a força e vai se referir a ela como algo que age nesses corpos, tá? Uma descrição com que a gente vai uma descrição que ele vai fazer a respeito dessa força vai ser publicada no livro Mechanics em 1623. Em 1687, o Newton ele vai publicar as 3 leis do movimento no livro o Principia, né? Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que vai estender as observações de Galileu. A primeira lei de Newton, ela expressa a ideia de que quando uma força age em um corpo, ele vai, quer dizer, perdão, quando nenhuma força está agindo num corpo, ele vai se permanecer no repouso ou permanecer num movimento uniforme. Quando uma força é aplicada ao corpo, ele vai variar, né, o seu estado de movimento. Então, muitos cientistas, especialmente o Galileu, eles reconhecem a ideia de que as forças produzem movimentos, né, antes do Newton. Mas o Newton ele vai estender o conceito de força para qualquer circunstância que produza aceleração. Quando um corpo ele está inicialmente em repouso, a direção do nosso empurrar ou puxar corresponde à direção do movimento do corpo. Se o corpo ele está se movendo, a direção que a gente aplica a força vai variar ambos a direção do movimento do corpo e quão rápido, né, ele está se movendo. O Newton ele vai definir a força agindo em um objeto como sendo proporcional à aceleração do objeto, né? Se a gente for pegar, né, pegar o Principia, né, que é o livro do próprio Newton, vai ter uma parte que ele vai falar que uma força impressa a uma ação exercida sobre um corpo, a fim de mudar seu estado, seja de repouso, seja de movimento, uniforme em linha reta. Então, é essa a ideia. A gente vai imprimir uma força num corpo. O que é isso? Vai ser uma ação que a gente vai exercer sobre o corpo, a fim de mudar o estado. Quais os estados? Ou ele vai estar em repouso, e aí a gente muda o estado dele, ou ele está um movimento uniforme em linha reta, e a gente também pode mudar o estado dele nessa situação.
Para definir a magnitude da força, ele vai introduzir uma constante de proporcionalidade, a massa inercial, que o Newton vai chamar de quantidade de matéria, tá? Então, se a gente pegar também no Principia, né, que é o livro dele, né, onde ele vai fazer a apresentação pela primeira vez das leis, né, as leis de Newton, ele vai dizer o seguinte: a quantidade de matéria é a medida da mesma, ok? Decorrente de sua densidade e volume conjuntamente, tá? Então, assim, o ar de dupla densidade em um espaço duplo é quádruplo em quantidade no espaço triplo e sextuplo em peraí, eu acho que eu me perdi, tá? Assim, o ar de dupla densidade em um espaço duplo é quádruplo em quantidade, no espaço triplo, sextuplo em quantidade, ok? A mesma coisa a mesma coisa deve ser entendida da neve e da poeira ou pós finos, que são condensados por compressão ou liquefação, e de todos os corpos que são, por qualquer causa, condensados de maneira diferente, né? Então ele está tratando aqui, né, da produção, né, desses tipos de coisas finas, mostrando que eles também têm massa, né? Não tenho consideração nesse lugar por um médium, se é que existe, que permeia livremente os interstícios entre as partes dos corpos. É a esta quantidade que me refiro daqui por diante, sob o nome de corpo ou massa, e o mesmo é conhecido pelo peso de cada corpo, pois é proporcional ao peso, como descobri por experiência em pêndulos feitos com muita precisão, que serão mostrados a seguir, tá? Então suponha que a gente vai aplicar uma força a um corpo, tá? Que ele é uma cópia idêntica de uma massa padrão, tá? A gente vai se referir a esse corpo como um corpo padrão, tá? A força que vai ser induzida, a força vai induzir o corpo padrão a acelerar com uma magnitude dada pelo módulo de A, né? Pelo módulo de A, que pode ser mensurada por um acelerômetro, tá? O acelerômetro vai ser qualquer dispositivo que mede a aceleração. A magnitude da força, ou seja, o módulo do vetor F, agindo nesse corpo padrão, ele é definido como sendo o produto da massa padrão, tá, com a magnitude da aceleração. Então, a força é uma quantidade vetorial. A direção da força no corpo padrão, portanto, vai ser definido como sendo a direção da aceleração do corpo. Então, dessa forma, o Newton ele vai mostrar que a gente pode fazer a definição para uma dada força. Essa força a gente pode definir por uma massa que vai ser uma massa padrão, tá? Desse corpo padrão, vezes a aceleração, e ele vai seguir a direção da aceleração também, tá? Então, para justificar essa premissa, né, que a força é uma quantidade vetorial, a gente precisa aplicar duas forças, tá? F1 e F2 simultaneamente no nosso corpo padrão e mostrar que a força resultante, tá, ela é a soma vetorial das duas forças, quando as forças são aplicadas uma de cada vez, tá? Então, a gente pode tentar aplicar, então, em cada força separadamente e medir a aceleração A1 e A2, notando que se
dado que, como isso aqui é uma definição, né? Se a gente tiver uma força 1 e uma força 2 aplicando no corpo, para uma força 1, né? A força 1 vai ser a massa vezes a aceleração 1, né? A aceleração que ela geraria, tá? No caso, como a gente tem uma massa padrão, então eu vou colocar índice P. Se para uma força 2, também ela vai gerar a mesma massa vezes a aceleração 2, né, desse corpo. Quando a gente aplica as duas forças simultaneamente, a gente vai medir a aceleração A da força pela definição que a gente verificou aqui em cima. Então, para uma situação onde a gente tem uma força total, que vai ser a somatória das duas forças, tá? A somatória das duas forças, a gente vai ter o que? A massa padrão vezes uma aceleração total, tá? Uma aceleração total. Quando a gente compara a aceleração, as acelerações resultantes, né? O resultado dessas três medidas e porque as matérias são... Não importa qualquer experimento similar, não importa se a gente vai variar a massa, né? A gente vai confirmar que a aceleração vai adicionar como vetores. Ou seja, a gente vai confirmar que essa aceleração vai ser a soma vetorial da aceleração 1 com a aceleração 2. Okay? Em outras palavras, se a gente tiver um gráfico, né, onde a gente tem um corpo, uma distribuição de vetores, tá? Onde a gente tem um corpo com uma aceleração 1 para cá, tá? Aceleração 1 para cá, tá? E uma aceleração 2 para cá, tá? Então, esse cara aqui é a aceleração 1, esse aqui é a aceleração 2. O que a gente vai ter? A gente pode somar elas vetorialmente e a gente vai encontrar que a gente vai ter como resultado uma aceleração 3, ou uma aceleração total, perdão. Uma aceleração que vai ser exatamente a soma vetorial dessas outras duas, tá? Ela é a soma vetorial dessas outras duas. Então a aceleração se comporta como vetor. Opa. Certo? Então, com a consequência que a gente vai ter é que as forças também elas precisam se comportar como vetor. Então, a força total também é a soma vetorial da força 1 com a força 2. Ou seja, para esse mesmo esquema, lembrando que a força aponta no mesmo sentido da aceleração, né? Então, para o mesmo esquema, a gente tem uma força 2 para cima, uma força 1 para a direita, vai ser equivalente a uma força resultante, né? Que vai ser aplicada no sentido da soma vetorial das outras forças. Então, esse cara aqui é a força 1, esse aqui é a força 2, e esse aqui é a força total. Ok? Então, a gente pode verificar, né, que essa última passagem ela não é uma definição, mas uma consequência de um resultado experimental descrito pela equação que relaciona a aceleração resultante com a soma das acelerações parciais, tá? Então, essa questão da força, ela não é uma definição matemática, mas sim um resultado experimental, e que a gente vai tirar da nossa definição matemática da força. A definição matemática vai ser essa, tá? Essa consequência não é uma definição, mas um resultado experimental. Então, num primeiro momento, eu quero fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo. Então, exemplo 1. O exemplo é o seguinte: eu tenho duas
cordas, tá? Horizontais, e elas vão estar presas, tá? A um poste, e o poste está preso no chão, beleza? É essa a ideia, tá? A corda, ela puxa o poste, produzindo uma força vetorial dada por 70 newtons na direção I e 20 newtons na direção J, tá? E a segunda força, ela vai produzir uma força de menos 30 newtons na direção I e 40 newtons na direção J, ok? Então, se a gente for verificar numa figura o que a gente tem, a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente tem lá um eixo X, a gente tem um eixo Y, não, perdão, ao contrário, né? Tem um eixo Y primeiro e um eixo X aqui. Então, o que eu tenho? Se o poste estiver na origem, tá? Se o poste estiver na origem, a gente vai ter, na força 1, ela vai ter 70 para a direita, tá? 70 newtons para a direita. A unidade disso aqui é newtons, tá? E a unidade disso aqui é newtons também. Então ele vai estar 70 newtons para a direita e 20 newtons para cima. Então ela vai estar mais ou menos aqui, 20 newtons para cima. Portanto, essa primeira força vai puxar esse poste para cá, né? A segunda força, né, ela vai estar menos 30 newtons, né? Então ela vai estar virada para a esquerda, vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 30 newtons. E ela vai estar a 40 na altura. Então a gente vai ter uma segunda força que está seguindo nesse sentido, ok? Então a ideia, o exercício é encontrar a direção e a magnitude da componente horizontal da força de contato do chão com o poste, ok? Então a componente horizontal. Então como é que a gente vai resolver isso, tá? Como é que a gente vai resolver? Vou colocar aqui solução do exercício 1. Beleza, a gente tem como as cordas elas estão puxando os postes na horizontal, a força de contato, né, precisa ter uma componente horizontal que é igual à soma, né, das duas forças horizontais, né, só que aí no caso negativo, porque elas estão voltadas para lados diferentes, né, da soma das duas forças horizontais exercida pela corda no poste, tá? Então, o que eu tô querendo, né? Se essa aqui é o nosso esquema, tá? Se esse aqui é o nosso esquema, isso aqui ele vai ter uma força resultante para que o poste ele fique para que o poste fique parado no chão, né? Ou seja, para que o poste fique parado, a força resultante, né, não pode existir, né? Senão o poste ele vai se mover. Então a gente vai ter uma força que vai estender esse eixo aqui.
Então a gente vai ter uma força que precisa estar, como a gente vê aqui, ela está mais para a direita. A que vai para a direita está mais para a direita do que a que vai para a esquerda está para a esquerda. Então a resultante tem que estar para a esquerda. Como ambas estão para cima, ela tem que estar muito para baixo. Então a gente vai ter uma força que vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos assim, tá? E essa aqui, então, ela vai ser a força de resistência, tá? Essa aqui vai ser a força de resistência, que é pro poste não sair do lugar, tá? Então, existe, né, uma componente adicional vertical, tá, da força de contato que balanceia a força gravitacional exercida no poste pela Terra. A gente vai restringir a atenção para a componente horizontal da força de contato. Então, se essa força aí, tá, se a gente tiver uma F3 como sendo a soma das forças que estão sendo exercidas sobre o poste, então a gente pode escrever o vetor F3 da seguinte maneira. Primeiramente, vamos lá. F3 vai ser, primeiro, vai ser a componente horizontal da F1 mais a componente horizontal da F2 vezes o versor I, né? Mais a componente vertical da força 1 mais a componente vertical da força 2 vezes o versor J, tá? O que é isso, então? Quais são as componentes horizontais de cada força? A força 1, a componente vertical é 70 e a força 2 é menos 30. Então a gente vai ter aqui 70 mais menos 30 na direção I. Na direção J é 20 para 1, 40 para 2. Então 20, tá? Primeiro, já tem um erro aqui, né? Essas forças têm unidade. Então 70 newtons mais menos 30 newtons na direção I, mais, já esqueci, 20, 40, 20 newtons, mais 40 newtons, não vai caber. Então deixa eu fazer embaixo. Mais, pelo menos o 20 newtons eu vou pôr aqui. Mais 20 newtons, mais 40 newtons na direção J, tá? Então isso vai dar 40 newtons na direção I e 60 newtons, para não ficar confuso, e 60 newtons na direção J. Ok? Então, a força horizontal, tá? Que vai ser o componente da força horizontal da força de contato, que vai manter ela no chão, né? Então, a força horizontal que vai manter o poste no chão para o poste não andar, vai ser o seguinte. A força horizontal é igual a quem? A menos a F. Então essa força de resistência eu vou mudar para força horizontal, tá? Menos a F3. Porque assim ela tem que ser proporcional para a força, para ele não se mexer, né? Tem que puxar equivalente às outras duas, tá? Do outro lado, para ele não se mexer. Então, o que é isso? Isso é menos, menos a soma vetorial de F1 com F2. Ou seja, vai ser menos 40 newtons na direção I, mais menos 60 newtons na direção J. Ok?
Então, a magnitude dessa força horizontal, ela vale quanto? A magnitude dessa força horizontal, ela vai ser, por Pitágoras, né, a raiz de cada componente. Então, a raiz do quadrado de cada componente, né, da soma do 40 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, e aí, isso aqui vai ser 72 newtons, tá? 72 newtons. Vamos fazer direito, vai. Vai ser raiz de menos 40 newtons ao quadrado, mais a raiz de menos 60 newtons ao quadrado, e aí isso vai dar 72 newtons. Ok? E a componente horizontal da força de contato, né? Ela faz um ângulo com um ângulo θ, que é dado pela relação θ é igual a arctangente da componente vertical pela componente horizontal, né? Então, arctangente de menos 60 newtons dividido por... Eu vou tirar esses menos porque não faz diferença, né? 60 newtons dividido por 40 newtons, que vai ser 56,3 graus. Portanto, quando a gente for olhar, né? Se a gente for olhar no gráfico da figura, né? Ele está me dizendo que esse ângulo aqui é de 53,6. Não cabe. Esse ângulo aqui vai ser θ igual a 53,6 graus. Ok? Então, a próxima coisa que a gente pode falar é que até aqui a gente tem apenas usado um corpo padrão para medir a força. Então, para a gente resolver os experimentos de corpos padrões, sem ser, né, com corpos padrões, mas usando ele como referência, a gente precisa calibrar as massas para todos os outros corpos em termos da massa padrão, tá? Então, seguindo esse procedimento experimental, a gente precisa se referir, a gente vai se referir à massa medida dessa forma como massa inercial. Então, eu vou denotar essa massa inercial como massa índice IM, IM subscrito, tá? Então, a gente vai aplicar uma força de magnitude F no corpo padrão, e aí a gente mede a magnitude da força da aceleração, que vai ser a aceleração padrão. Então, a gente vai aplicar a mesma força no segundo corpo, tá, de massa desconhecida, M inercial. Então, a gente vai medir a magnitude da aceleração A inercial. Como a mesma força se aplica nos dois corpos, nós podemos dizer sem medo que essa força, o módulo, eu estou falando de módulo agora, tá? Ela vai ser igual a massa inercial vezes a aceleração inercial. E isso também vai ser igual a massa padrão vezes a aceleração padrão, tá? Então, o raio, a relação da massa inercial com a massa padrão, ela vai ser igual à relação inversa, né, da magnitude das acelerações. Então, aqui a gente pode concluir que a massa inercial sobre a massa padrão vai ser igual à aceleração padrão sobre a aceleração inercial. Ok? Então, o segundo corpo tem uma massa inercial igual a massa padrão vezes a aceleração padrão dividido pela aceleração inercial. Ok? Esse método, né, ele é justificado pelo fato de que a gente pode repetir o experimento usando forças diferentes, né, e ainda assim encontrar essas mesmas relações, né, de aceleração. Então, por simplicidade, a gente vai denotar agora, a partir de agora, a massa inercial só por M, tá? Que vai ser a massa calibrada, já, tá bom? Então, vamos começar falando da primeira lei de Newton, tá?
A primeira lei de Newton do movimento, ela vai ser chamada comumente de princípio da inércia. A gente primeiro foi percebida pelo Galileu, né? O Newton, ele não agradeceu a contribuição do Galileu, tá? Só para deixar claro. O Newton é, ele foi particularmente ele ficou preocupado, tá? Ele ficou preocupado particularmente com a frase, como a frase da primeira lei era em latim, né? Mas depois de muito reescrever, a escolha do Newton foi expressar foi expressa, né? Da segunda lei, a primeira lei de Newton, da seguinte maneira. Newton vai falar, eu vou o Newton vai falar exatamente como está no Principia. Na verdade não exatamente, porque não está em latim, mas vai ser lei 1. Tá? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. Tá? Essa ele deixa claro em um parágrafo que isso é a primeira lei. E aí ele faz uma complementação, né? Onde ele diz. Cadê? Onde ele diz: os projéteis continuam em seu movimento desde que não sejam retardados pela resistência do ar ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Um peão cujas partes, por sua coesão, são continuamente afastadas de movimentos retilíneos, não cessam sua rotação, a não ser que quando é retardado pelo ar. Os corpos maiores de planetas e cometas, encontrando-se com menor resistência em espaços mais livres, preservam seus movimentos tanto progressivos quanto circulares por muito mais tempo. Ok? Então, a primeira lei de Newton, ela é uma observação experimental sobre o movimento dos corpos. Quando um corpo ele se move com uma velocidade constante, então se ou ele não tem nenhuma força, né, no corpo, agindo sobre o corpo, ou a soma de todas as forças que estão agindo sobre o corpo é zero. Se o corpo ele varia a velocidade, ele tem uma aceleração não zero. Então, a soma de todas as forças agindo do corpo precisa ser não zero, tá? Diferente de zero. Se a velocidade de um corpo varia no tempo, então ou a direção ou a magnitude varia, ou ambas podem variar, tá? Lembrando que a velocidade é um vetor, né? Então, se varia a direção, mas a magnitude continua diferente, o vetor varia, tá? Depois de que um ônibus ou um trem ele começa, né? Ele começa a andar, a aceleração é tão pequena que a gente pode perceber, tá? Às vezes, né? No caso se ele não arranca, né? A gente consegue sem muita dificuldade, né? Mas se ele arranca velocidade moderada, a gente não consegue perceber algumas vezes, né? Aí você vai dizer, eu consigo perceber porque aqui sempre sai rápido, né? Bom, então provavelmente você mora em São Paulo, onde os motoristas de ônibus e trem e metrô, eles dirigem com uma certa imprudência em alguns momentos, tá? Pequena divagação. Então, essa é a ideia. Muitas vezes nos assuntos, né, porque a gente se assusta porque parece que a estação ela está se movendo na direção oposta enquanto parece que a gente está em repouso. A primeira lei de Newton ela afirma que não há nenhuma maneira física de distinguir se a gente está se movendo ou se a estação está se movendo, porque há quase zero força total agindo sobre o corpo.
Uma vez que a gente atinge uma velocidade constante, as nossas mentes descartam a ideia de que o solo está se movendo para trás, porque achamos que isso é impossível. Mas não há uma maneira real da gente distinguir se o trem está se movendo ou se o solo está se movendo. Se a gente levasse um equipamento lá, fosse fazer um experimento, a gente não saberia, tá? A gente não conseguiria ter nenhuma conclusão. Agora, se a gente vamos estender, né? O Newton ele vai começar a análise dele, né? Para a causa dos movimentos, introduzindo uma quantidade que ele vai chamar de momentum, tá? Então eu vou colocar aqui, fazer um disclaimer aqui, momento, tá? Momento. E qual que é a definição do momento? Opa. Definição do momento. A definição é o seguinte, ele vai ser a quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento. Tá? Então ele vai falar o seguinte, a quantidade de movimento é a medida ele vai falar que a quantidade de movimento é a medida do mesmo, tá? Do movimento, que decorrente de velocidades e da quantidade de matéria conjuntamente. Isso é o que está escrito no Principia, tá? O movimento, aí ele como sempre, ele faz a definição, né? E depois ele faz um complemento, né? Ele faz um pequeno complemento para ficar mais fácil. Então ele fala: o movimento do todo é a soma do movimento de todas as suas partes. E, portanto, em um corpo duplo em quantidade, com igual velocidade, o movimento é duplo com o dobro da velocidade. Portanto, ele é quádruplo, tá? É isso que ele escreve. Então, em termos modernos, né, para a quantidade de movimento, né, a gente vai manter a nomenclatura de momento e a gente vai definir ele como um vetor, tá? Um vetor P, tá? E esse vetor P, ele vai ser definido, né, como sendo a massa do corpo vezes o vetor velocidade, tá? Quando m é a massa inercial, né, e v vai ser a velocidade do corpo. E aí, a partir disso, a partir dessa definição, o Newton ele vai definir a segunda lei de Newton, a segunda lei dele. Então vai ser lei 2. A mudança de movimento é proporcional à força motriz impresso e é feito na direção da linha certa em que essa força é impressa, tá? E aí ele faz o complemento, né? O complemento que algumas vezes a ideia é tentar explicar o que ele escreveu em cima, mas toda vez que ele fala corpo duplo, densidade dupla, movimento quádruplo, eu fico mais confuso ainda, né? Mas quando ele dá um exemplo um pouco mais palpável, fica mais fácil. Então, o complemento que ele dá para essa definição é o seguinte: se qualquer força gera um movimento, uma força dupla gerará o dobro do movimento. Uma força tripla triplicará o movimento. Quer essa força seja aplicada ao todo e de uma só vez, ou gradualmente e sucessivamente. E esse movimento sendo sempre dirigido no mesmo sentido com a força geradora. Se o corpo se moveu antes, é adicionado ou subtraído do movimento anterior, conforme eles conspirem diretamente ou sejam diretamente contrários uns aos outros, ou obliquamente unidas quando são oblíquas, de modo a produzir um novo movimento composto das determinações de ambas. Então, vamos tentar simplificar essas coisas. A gente vai supor que a força é aplicada em um corpo por um intervalo de tempo ΔT, tá? E aí a gente vai definir uma nova quantidade vetorial que vai ser o impulso.
quando a gente está falando que a força é aplicada num corpo por um intervalo de tempo ΔT, a gente está falando que tem um impulso sendo aplicado no corpo. E o impulso ele produz uma variação no momentum do corpo. Ou seja, por definição, o impulso é a força aplicada num corpo por um tempo ΔT, tá? E esse impulso vai ser a variação do momento do corpo, tá? A variação do momento do corpo. Para esse comentário, né, para a segunda lei de Newton, a gente vai considerar forças que são aplicadas continuamente no corpo, tá? Né, me fugiu aqui. Se a gente vai considerar essas forças que são aplicadas no corpo continuamente, em vez de impulsionada, tá? Se a gente ficar impulsionando com uma frequência, beleza? Diferente de um cara empurrando um balanço que ele empurra, para. É uma força que é aplicada continuamente, tá? A ação instantânea da força total agindo em um corpo em um tempo t vai ser definido tomando o limite matemático do intervalo de tempo, ficando cada vez menor, tá? Então, a força aqui, agora que a gente conhece o limite, o momento, vai ser dada pelo limite de um intervalo de tempo muito pequeno da variação do momento no tempo, tá? E quando a gente tem essa situação, né, isso é uma derivada. Então, a derivada do momento no tempo é a força, tá? Quando a massa ela é constante, né, no tempo, a segunda lei de Newton ela pode ser reescrita, né, de uma forma muito mais familiar, que vai ser, para o caso de massa constante, para m constante, a segunda lei de Newton vai dizer que a força é igual a massa vezes a derivada do vetor velocidade no tempo. E o que é a derivada da velocidade no tempo? A aceleração, né? Ela é a aceleração, né? Então a gente vai ter aqui a relação que a gente conhece desde o ensino médio, que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Porque a gente definiu a força em termos da variação de movimento. A segunda lei, ela mantém, né, uma certa coerência, né, com relação a essa definição, tá? Como a gente definiu, então, a força em termos do movimento, da mudança do movimento, né? A mudança do movimento. A segunda lei ela parece ser uma afirmação dessa definição, e ela desprovida de um poder preditivo, né? Uma vez que a força só é determinada pela medição da aceleração. Então, por essa definição, a impressão que dá é que é difícil a gente dizer qual vai ser a força se não tiver medido a aceleração antes. Então, no final das contas, a impressão que ela passa, tá, é que a gente consegue dizer no momento do experimento, mas não consegue prever no futuro, tá? O que transforma a segunda lei de apenas uma definição é a entrada adicional que vem das leis de força, que são baseadas em observações experimentais, tá? Sobre as interações entre os corpos. Então, se a gente conhece como são as interações entre os corpos no experimento, aí a lei deixa de ser uma definição e vira uma lei preditiva. Então a gente vai investigar ao longo do curso essas leis de força e aprender a usá-las para determinar a força e a aceleração que atuam em um corpo, tá? Então, quando a gente quer descobrir a força e a aceleração que atuam no corpo,
a gente está falando de força lado esquerdo da equação da segunda lei de Newton e a aceleração lado direito da equação da segunda lei de Newton. Quando um corpo físico é forçado a se mover ao longo de uma superfície ou dentro de um recipiente, por exemplo, moléculas de gás em um recipiente, existem forças de restrição que não são determinadas de antemão por nenhuma lei de força, mas são determinadas apenas por seu efeito sobre o movimento do corpo físico, tá? Para qualquer movimento restrito, tá? Dados essas forças de restrição, são desconhecidas e elas devem ser determinadas pelo movimento particular do corpo que a gente está estudando. Por exemplo, a força de contato de superfície sobre o corpo, ou a força das paredes sobre as partículas de gás. Então, esse estudo do movimento das forças e como as forças elas agem sobre o corpo não é uma coisa trivial, é uma coisa que até hoje, né, a gente precisa estudar, justamente porque a gente tem uma série de forças de restrição que a gente não consegue escrever um modelo matemático que descreva a força. Vai ser tudo por experimento. Então, é tudo observação experimental, tá? Então, não vai ser uma coisa especial. O lado direito da segunda lei de Newton, né, é o produto da massa pela aceleração. A aceleração é uma descrição matemática de como a velocidade de um corpo muda. O conhecimento de todas as forças que atuam sobre o corpo nos permite prever a aceleração. É conhecida como equação do movimento, a equação a equação propriamente, né, da lei de Newton, F igual a ma. Ela é a equação do movimento, tá? Que vai ser muito frequente nos próximos cursos de física. Uma vez que a gente conheça a equação, a gente pode determinar a velocidade e a posição do corpo em todos os momentos futuros por técnicas de integração ou técnicas computacionais. Para movimento restrito, se a gente conhece a aceleração do corpo, a gente também pode determinar as forças de restrição que atuam sobre o corpo. Então, essa é a ideia, né, mais importante, né, sobre a segunda lei de Newton. Ok? A gente pode falar rapidamente, né, que Newton tem uma terceira lei, né? Portanto, tem a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton vai dizer que existe para toda ação, existe uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. Então, se eu empurro uma parede com uma força F, a parede me empurra com uma força menos F, tá? E aí a gente pode usar uma série de técnicas quando a gente tem problemas que envolvem contato, né? Quando a gente verifica, né, um contato entre um corpo e outro, portanto o corpo está realizando sobre o segundo uma força F, a gente já sabe imediatamente qual é a força de reação no segundo corpo, tá? A gente vai continuar discutindo mais propriamente, né, a ideia das leis de Newton nos próximos vídeos, tá? Uma coisa interessante também é que em alguns momentos a gente vai ter alguns tipos de sistemas de referência, né? Quando o sistema de referência ele é inercial, ou seja, ele não é acelerado, esse sistema a gente consegue aplicar facilmente todas as leis de Newton. Quando o sistema tem uma aceleração, começa a ficar complicado, porque o Newton ele exige, né, que o estudo seja feito em sistemas referenciais, tá? A gente vai discutir com mais afinco esses temas nos próximos vídeos. Então, por hoje é isso, tá? A gente vai nos próximos vídeos a gente vai falar sobre gravidade, ok?
Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.